Pastor Diogo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Quanto você consegue ouvir no automático as coisas? Às vezes, quando nós ouvimos e vamos associando aquilo que nós já conhecemos, muitas das vezes nós costumamos andar no automático e nem percebemos. Porque existe uma diferença entre você vir para a igreja e participar do culto, é diferente. Vir para a igreja é um estado de necessidade da nossa religião. A religião significa religare. E quando a gente entende que nós devemos fazer algo e precisamos pelo menos dar uma resposta para nós mesmos, naqueles dias sombrios, de pelo menos falar assim, mas eu estou indo para a igreja. Mas existe uma diferença entre você vir à igreja e você entrar dentro do culto, porque entrar dentro do culto requer que você brigue com a sua carne, requer que você se esvazie, requer que você entenda a esfera a qual você está devedora, ou a qual você está acreditada no Senhor, para você liberar aquilo que você está guardando, ou para você colocar para dentro de si aquilo que está fora na esfera que o Senhor está liberando. Ou seja, é sobre a gente saber mais sobre nós do que sobre Deus, porque nós viemos ao culto para nós sabermos quais serão as próximas revelações de Jesus para nós como homens. Mas mais do que isso é eu saber quem eu sou, para saber o que Deus está me enviando. Então nunca me cansarei de falar sobre identidade, porque não é sobre tudo aquilo que eu aprendi, não é sobre tudo aquilo que eu sei, não é sobre aonde eu desejo chegar, mas sim o que o Senhor está me direcionando e quem eu sou. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. O capítulo é de número 3. E o verso é de número 6. Com alegria. Atos 3, verso 6. Já pensou toda a igreja poder cantar isso com uma verdade do coração? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quando nós sabemos a nossa atividade, quando nós sabemos naquilo que nós somos inseridos, naquilo que nós somos, quando nós sabemos que de fato eu estou gastando a minha vida naquela faculdade para poder mostrar quem é Jesus, quando eu estou de fato gastando a minha vida naquela empresa para eu mostrar quem é Jesus, de fato, quando eu estou gastando a minha vida na minha família. São dias assim de nós podermos associarmos de fato o que nós estamos gastando e por favor, não leve esse momento como um sermão, mas olhe para si. Olhe para si e desperta, por favor. Você não está mais suportando. Você não está mais aguentando essa vida que você está levando. É notório na cara de vocês. Aqui nessa noite entraram poucos adoradores e muitos mendigos. É necessário você entender. Eu queria ter um espelho aqui para poder emprestar para vocês nesse momento. Falo como um pastor, por alguém que intercede por vocês. Falo como alguém que está clamando por um avivamento neste lugar. Não é falta de palavra, hoje a música estava bacana, os instrumentos tudo alinhado, uma boa voz. Mas aonde vocês estavam? Essa esfera que está aqui sobre essa igreja. As pessoas estão sendo pegas por uns problemas tão idiotas. Por favor, você tem identidade. Você tem identidade. Você tem identidade. Você não é um mendigo espiritual. Não, não. Você tem identidade, você tem.
Vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para uma porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, onde, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Imagina, vocês hoje estão em um culto e de repente alguém começa a entrar pulando. Imagina, alguém começa agora a glorificar a Deus e vocês vão: eu estou no mesmo culto que ele porque ele está sentindo uma alegria que eu não estou sentindo. Eu estou no mesmo culto que ele porque ele está adorando e glorificando, porque ele está exaltando o Senhor. Aí de repente eles puxam um zoom na face daquele homem e eles lembram que é o mesmo homem que fica na porta do templo. É claro que a porta do templo tinha 12 portas e uma dessas portas chamava Formosa. Não era sempre que a pessoa entrava pela mesma porta, mas aquele homem já estava ali na porta do templo por pelo menos 25 anos. Aquele homem tinha mais de 40 anos, é falado no capítulo 4. Alguém com certeza já viu ele naquela porta. Eu quero orar com vocês. Você que pode, coloque a mão sobre o seu coração. Fala com Jesus, fala com Ele. Eu sei que o mais difícil nesse momento é algo chamado força. Força para orar. Força para poder se levantar. Força para poder se pôr de pé. Força para poder glorificar. Força para poder adorar. Aquele homem mesmo recebendo a palavra profética. Ele não levantou. Foi preciso uma mão direita ir até ele e o levantar. Hoje Deus está enviando anjos aqui para poder, ao teu respeito, para poder te colocar de novo de pé. Por favor, não pegue essa palavra apenas como uma palavra trivial, apenas como uma palavra, um jargão de um pregador, mas se coloque na brecha que Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver em uma esfera diferente. Deus quer te ver em um hemisfério completamente diferente, em uma dimensão diferente. Deus tem um templo aberto para você. Vamos adorar teu nome. Vamos adorar teu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Você não precisa receber algo emocional para poder falar em línguas estranhas. As línguas estranhas é um dom dado por Deus. E a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. É você que decide a hora que você fala em línguas estranhas ou não. Então, por favor, destrave isso aí. Vamos lá. Vamos lá, comece a falar nesses momentos aí. Comece a falar em línguas estranhas pelo menos por 1 minuto aí. Vamos destravar. Vamos lá. Dê ordem à sua corda vocal. Dê ordem ao seu corpo.
cantoro la fa sobre le has. Riminion de cantoro la sobre le catara la sobre le mandacata. Vamos lá, vamos lá. Desperta, desperta. Desperta esse corpo aí. Desperta essa alma, desperta esse espírito. Você não é merecedor, nós não somos, mas Jesus nos faz merecedores. É Jesus que nos ativa, é Jesus que nos aciona no reino. É Ele que nos abre a mente, é Ele que nos abre a nossa pineal, é Ele que abre nosso córtex sensorial. As portas quem abre é Ele. Você que pode, levante suas mãos agora. Preciso entrar nessa mensagem, mas eu preciso de uma esfera aqui. Preciso de uma esfera de adoração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar Teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Teu nome. Vamos adorar a Deus. São selos a ser tirados. São selos que são postos no meio da semana. Pela adversidade, pelas doenças, pelos acidentes da vida. Pelas incredulidades. E Satanás, ele vai colocando vários selos de falta de fé em nós. E quando nós entendemos e nós transcendemos a adoração, é como se esses selos vão sendo arrancados e vai sendo lançado por terra. E aí a nossa visão começa a se abrir em uma esfera espiritual. Aí nós começamos a enxergar. Aí nós passamos a entender, nós passamos a viver. Senhor, te damos graças, te rendemos graças. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Nos tira da nossa inércia, nos tira do nosso campo onde nós controlamos e vem controlar a nossa vida. Por favor, Senhor, fique à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas quando você estiver aí, entenda que você está em um culto. Estamos muito comportados ultimamente. Eu falava ali com o presbítero Felipe, a igreja está muito comportada, nós nunca fomos comportados assim em um culto. Estamos muito light, cuidando aqui sim, quando nós olhamos para o lado, para não pisar no pé. Estamos muitos pisando em seda, pisando no macio. Está faltando aquela euforia, aquela vontade de sentir o perfume dele, ouvir os passos dele. Ontem eu fazia uma visita e uma pessoa começou a contar o testemunho. Pastor, eu ouvi a primeira vez Jesus entrando no quarto. Eu ouvi os passos dele. E agora toda vez que eu vou e eu dobro o meu joelho, passa um tempo, ele começa a andar pelo quarto. Ele começa a andar e eu consigo entender que ele já está no mesmo espaço que eu. É porque é uma verdade. É uma verdade nós adorarmos, nós servi-lo. Nós não estamos servindo um Jesus que está ainda preso em um madeiro. Nós não estamos servindo um Jesus de utopia, um Jesus preso em um tablet, preso em uma escritura, preso numa televisão, em um programa de TV, preso no rádio, preso nos púlpitos da igreja. É um Jesus vivo, é um Jesus eficaz, é um Jesus de relacionamento, é um Jesus poderoso, é um Jesus que nos toca, é um Jesus que nos mexe, é um Jesus que nos avança a um tempo distinto. O que eu mais tenho ouvido ultimamente, pastor, parece que você está meio distante. Sim, eu estou distante. Estou andando em uma dimensão que eu achei que demoraria muito mais para eu poder entrar nela. Então, aquilo que é bobo, aquilo que é superficial,
nós não temos mais as mesmas vontade de brigar por aquilo. Aí você começa a entender que a batalha é muito mais em um campo espiritual, em uma esfera da quarta dimensão, que ela é parecida com o segundo céu. Nós conhecemos 3 céus: o céu a qual anda as aves, a qual voam as aves, a qual nós enxergamos as nuvens, o arco-íris. O segundo céu, que é um lugar da galáxia, onde que estão as estrelas, onde que estão os sóis. E o terceiro céu, que é onde que Jesus habita, onde que Deus habita, onde que Ele mora, onde que Deus está fora desse primeiro, desse segundo céu. E dentro dessa dimensão, por que Deus está fora dessa dimensão? Porque essa dimensão, ela tem tempo e ela tem um espaço. Quando Deus ele se encontra dentro dessa dimensão, então quer dizer que para ele entrar nessa dimensão, sendo ele tem que desacelerar, e ele não pode desacelerar. Deus ele é o que é. Nesses momentos ele materializa o próprio Jesus, e ele vem em forma de Jesus, em forma do Espírito Santo, e ele tem acesso a nós. Então, quando você começa a entender algumas coisas, a quarta dimensão ela é parecida com o segundo céu. Porque é lá onde que tem os templos, é lá onde que nós entendemos as batalhas espirituais, é lá onde que os anjos brigam, é lá onde que os demônios brigam, é lá onde estão os demônios. A Bíblia diz que os demônios estão onde? Nas regiões celestiais. Eles não estão lá embaixo no inferno, não estão lá embaixo no núcleo de um vulcão. Não. E quando você passa a entender as coisas básicas da vida, você vai vendo que nós somos passageiros. E nós somos espirituais, sim, somos tritocômicos. Temos corpo, alma e espírito. O corpo é um período muito volúvel, é um período muito rápido que nós passaremos nele. Nós temos ainda o espírito e a alma, que não são coisas palpáveis, não são coisas que podem ser tocadas. O espírito um dia voltará para Deus e a alma vai para uma das repartições, ou seja, nós iremos para a eternidade com Deus, ou um dia nós iremos morar eternamente longe dele, em um lugar onde que tem a nomenclatura de Satanás, de inferno. Sim. Ou seja, o corpo ele é muito superficial. Viveremos aqui cerca de 80, 100 anos. E olhe lá. Mas nós passamos a maior parte em uma esfera espiritual. Em uma esfera onde que ela não tem formas, muitas das vezes. Eu quero que você entenda isso. Mas é necessário você entender o que é que carrega tudo isso. Vamos entrar na mensagem. Existia um homem naquela porta do templo chamado Formosa, que ele estava ali, como foi falado aqui na introdução, há cerca de 25 anos. Aquele homem, ele era colocado ali todos os dias, alguém tinha incumbência, alguém tinha um trabalho de colocar ele ali na porta do templo. O templo, ele era composto por 12 portas, aonde ficava nessas portas apenas os mendigos e os moradores influentes, ou estes eram filhos de algum dos políticos, ou filhos de algum dos líderes, para ele poder conseguir uma capa, que nessa capa ele tinha uma propriedade para ele poder andar em certos lugares. Ou seja, ele tinha que ser alguém influente para ele conseguir aquele lugar. Assim como o cego Bartimeu, por exemplo, ele tinha uma capa para ele poder andar na cidade. Por quê? As pessoas olhavam para ele, sabia que ele era um impuro, sabia que ele era um homem que carregava o pecado, porque a mente era liberada assim como fala lá no capítulo 9 de João. Quando aqueles discípulos perguntam para Jesus, quem pecou? Este ou os pais dele? Jesus fala, não foi nem o pai nem o filho, mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado nele. Então é necessário a gente entender que para ter essa capa era como se recebesse um auxílio do governo, para que este homem tivesse a liberação. E todos aqueles que olhavam aquele homem com a capa, ele abria o espaço para aquele homem passar, porque não podia tocar nele. Quem tocasse nele também era considerado um impuro, dependendo do que ele carregava. Mas alguns dos recebiam uma autorização para poder todo dia colocar aquele homem na porta do templo. Você sempre vai precisar de pessoas. Quero que você entenda isso. Sempre você vai precisar de pessoas para poder te levar a alguns lugares. Sempre você vai precisar de conexão. O próprio Jesus precisou de uma conexão de um homem chamado João Batista, o precursor. Aquele que o apresentou, aquele que disse quem ele era. E de fato, nós não podemos apenas paralisar as pessoas. Mas aquele homem, todo dia ele estava ali com aquelas experiências dele, carregando uma tristeza no coração dele. Talvez ele perguntava, até quando isso vai acontecer? Talvez na cabeça dele não existia mais esperança de um dia ele ser curado.
Ele não existia uma esperança de um dia ele ser acolhido por alguém. Tudo que aquele homem carregava era uma tristeza no seu coração. Tudo que aquele homem carregava era tristeza em suas memórias. Um homem rejeitado. Um homem que carregava dores em seu corpo. Um homem que carregava uma incapacidade. Um homem que era talvez alguém considerado um inútil. Mas um dia, Pedro e João, eles estão indo naquele templo. Pedro e João, eles já tinham tido uma experiência com Jesus. Pedro e João já tinham presenciado alguns milagres que Jesus tinha feito. E todo ano Pedro e João, eles tinham costume de ir àquele templo. Porque Pedro e João, eles tinham uma sociedade no barco. Então, eles iam para a Páscoa, depois iam participando dos cultos, depois retornavam. Mas naquele dia, aquele homem, eles param. Pedro e João tinham costume de andar exatamente pelaquela porta. Por quê? O cristão, quando passa algum tempo na igreja, ele tem costume de escolher o lugar que ele senta, ele tem costume de escolher a porta que ele entra. Vai passando o tempo ali, dependendo, falou, ali, se alguém sentar no lugar dele, fala, olha, ali é meu lugar. Porque o crente, ele tem alguns costumes meio estranhos. Ele tem alguns hábitos, sabe? E é normal, é comum. Vamos lá. Então, Pedro e João já tinham passado talvez várias vezes e visto aquele homem ali. E talvez quando aquele homem para, ei, por favor. Aí João, agora conjecturando, talvez João já tinha enfiado a mão na sua carteira e já estava pronto para poder liberar uma moeda para aquele homem. Então, Pedro, ele faz o seguinte, ele diz, olhem para nós. Quando Pedro diz, olhem para nós, ele não está falando apenas para aquele mendigo, mas ele está falando para todos que estão ali à porta. Pedro está chamando a atenção de todo mundo e dizendo, olhem para nós. Olha quem somos. Olha o que acontecerá daqui para frente. É isso que Pedro está dizendo. Ei Brasil, ei Alumínio, ei São Paulo. Olhem para a igreja do Senhor que ela tem a resposta para a sua dor. Olhem para a igreja do Senhor que Ele é que pode mudar, transformar a sua vida. Somos representantes do reino. Esse é o nosso papel de igreja. Olhem para nós. Podem olhar para nós. Somos o que somos. Somos aquele que um dia foi ungido, lavado e consagrado pelo Senhor, para nós darmos continuidade àquilo que Ele um dia deu. E Ele ainda falou, e Ele não é mentiroso, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Eu fico olhando para Jesus, olhando para a nossa geração. Ele não fica espantado porque Ele é onisciente, onipresente, Ele sabia que esses dias chegariam. Mas quando Ele olha para você, quando Ele olha para a sua força de vontade, quando fala das coisas espirituais, quando Ele olha para você e dizendo que Ele guardou dentro de você poder, quando Ele diz que Ele guardou dentro de você o Espírito dEle, aí você apenas olha e diz, com a respiração enfraquecida, com uma certa tontura no corpo, de tão fraco você está se sentindo espiritualmente, dizendo, eu não sou ninguém, eu sou incapaz, eu não posso fazer nada. Aí faz uma oração michuruca de alguns minutinhos, religiosa, pedindo para Deus olhar para você e se for da graça dEle, um dia Ele fazer algo especial com você. Aquilo que era para ser o começo do Evangelho, você já tem 5, 10, 30 anos e está brigando ainda com os mesmos pecados, com as mesmas ideias, com os mesmos paradigmas, com as mesmas ideologias, com as mesmas pessoas. Pode olhar. Talvez as pessoas que trazem problema lá na tua família é a mesma de 5, 10 anos atrás. E você toda vez cai na pilha delas. Pode olhar, aquele cara, aquela mulher lá na empresa, talvez são as mesmas pessoas que trazem problema para você. Você cai na pilha toda vez. Não conte com a mudança dessas pessoas. Não conte com a mudança dessas pessoas. Mas comece a olhar para você e entender que é necessário amadurecer para você suportar estas pessoas. E suportar não é uma frequência onde você tem que engolir porque ela é da sua... Não, mas entender que ela só tem aquilo para oferecer. E você tem algo a mais que é Jesus. Tem uma graça, tem a misericórdia, tem o amor, tem a benevolência, tem a unção do Senhor. Então elas podem ser quem elas forem, mas eu sei quem eu sou por causa da minha identidade e por causa de Jesus.
E agora, você não está mais se importando com as pessoas? Não, eu sei quem elas são. E eu também sei quem eu sou. Eu sei o que elas podem me entregar e sei o que elas querem me entregar. O que você pode me entregar é diferente do que você quer me entregar. Porque fala sobre história. Fala sobre um Diogo imaturo uma vez que falou algo, que fez algo que te machucou e te feriu. E o que você tem para me dar é algo que eu mereço naquele tempo, naquela história. Agora leve para a sua família. Eu não sei o que você falou para o teu irmão. Eu não sei o que você falou para o teu primo, para o teu tio, para o teu pai, para o teu avô, para o teu neto. Não sei. Para a tua sogra, para o teu genro. Eu não sei o que você falou. Mas você feriu e ele guarda isso, e você não tem que esperar essa maturidade para que um dia ele volte a amar, para que ele volte a te respeitar. É necessário você entender isso. Ela é aquela pessoa, eu falhei, você falhou, mas é necessário a história continuar, é necessário Jesus continuar trabalhando em você, é necessário, é preciso. O nome disso é cura da alma. Você precisa estar curado para as pessoas. E não é sobre rejeitá-las, não é sobre recusá-las, mas é sobre você estar maduro, entendendo o que você carrega, porque Deus ainda vai te usar para você tocar na esfera espiritual dessa pessoa, e você tem que estar resolvido com ela. É simples. Você quer continuar, de fato, sendo escravo desta pessoa? Porque tudo o que você tem contra alguém volta para si. Toda vez que você resolve rejeitar ela, você está sendo escravo dela. Paulo disse, eu me fiz livre das pessoas para poder servi-las. E quando você encontra com você mesmo, você vai saber quem está te algemando nas esferas mais profundas da tua mente e do teu coração. Meu pai não devia ter me feito aquilo. Minha mãe não me devia ter feito aquilo, meu tio, minha avó, meu primo, meu vizinho. Se eles não deviam, mas é necessário liberar algumas pessoas para você entender que o Senhor tem guardado para ti. Não é você que vai executar a justiça na vida dessas pessoas. Existe um tempo para todas as coisas. Que tempo é esse? Não importa para nós. Mas a nossa passagem aqui é muito rápida. Os nossos ciclos se encerram, os nossos ciclos findam, e nós precisamos estar ativos em todas as esferas. É necessário, é preciso. Quando Pedro ele chama toda aquela atenção naquele templo, e todos ali estão olhando, sabe o que Pedro faz? Ele diz, eu não tenho, agora é no plural, primeiro ele disse, olhem. Mas quando ele diz, eu não tenho, ele diz, nós não temos. Ele não usa o plural para dizer nós não temos, porque certamente João já estava ali pronto para poder ofertar. João, o homem do coração, que deitava o coração de Jesus, o homem do coração mole e fácil. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós como igreja, nós temos poder muito maior na esfera espiritual do que na esfera física. Às vezes nós como igreja podemos fazer muito mais do que doar algo. Sim, não estou dizendo que não é para você doar. Por favor, vocês me conhecem e sabem como é necessário nós doarmos. Mas nós não podemos se licenciar. Nós não podemos se afastar da esfera espiritual para alimentar na esfera física. Nós não podemos perder a nossa identidade, porque aquilo que nós somos chamados para movimentar é uma quarta dimensão, onde que os olhos não veem, onde que a mão não alcança, onde o corpo não anda. Então Pedro, ele poderia muito bem apenas ficar ali olhando o que João estava dando para aquele homem, talvez fosse uma oferta muito boa, e aquele homem ficasse grato, e todos ali olhassem e falavam, olha como eles estão sendo generosos. Mas Pedro está dizendo, segura, para tudo, porque o que esse homem precisa, não é continuar mais 20, 30, 40 anos, recebendo ouro nem prata. O que esse homem precisa é que ele seja tocado, é que ele seja envolvido em uma esfera onde está guardada, porque o tempo de milagre chegou na vida desse homem, o tempo de cura chegou na vida desse homem, o tempo de restauração, o tempo de propósito, o processo de ineficaz acabou na vida dele, o processo de um improvável acabou na vida dele. O que foi que Pedro disse? Levanta e anda, e o homem não andou. Imagina, ele chamou toda a atenção. Ele diz, levanta e anda, e o homem não andou. Está aqui na Bíblia.
Imagina todo mundo olhando e de repente, Pedro, a primeira experiência que ele está tendo, ele tem coragem para poder fazer aquilo depois que Jesus ascendeu aos céus. Tudo quando ele dá uma ordem, o cara continua lá inerte. Ele olha assim, talvez João dá aquela afastada e diz: onde tu meteu a gente, Pedro? Só que Pedro, ele estava diferente. Pedro, ele carregava algo diferente. Pedro, ele está envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele não parou naquele resultado, naquilo que os olhos estavam vendo. Ele rapidamente, ele deu mais um passo, colocou a mão, levantou a mão direita e puxou aquele homem. Você está entendendo que talvez você vai buscar uma experiência e você vai ser frustrado, porque a ordem profética foi dada, mas não houve força, não houve coragem. Talvez não houve o mover daquele homem, porque ele não estava aguardando aquilo, ele não esperava aquilo, parecia ser um dia normal, parecia ser uma tarde normal. Parecia ser mais um dia, e de repente aparece dois loucos à frente dele, e chama a atenção de todo mundo no pátio, e dá uma ordem profética para ele, uma ordem que ele não conhecia. Porque o único que poderia fazer isso era Jesus, era o Messias. Era assim que era pregado na época. Mas e aí? Quantas experiências você já teve? Quantas ordens proféticas você já deu? A igreja não quer pagar mais esse mico. A igreja, e essa ordem foi dada para nós. Essa ordem foi dada para nós. Tem uma equibalo. Tem uma palavra, equibalo, ir fazer a missão, ide, ir trabalhar. Equibalo foi dado para nós e é necessário a gente levantar como igreja. Tudo que nós temos hoje é malmente um convite para comparecer no culto de domingo, porque talvez a esfera emocional, pelo menos daquela pessoa, vai ser melhorada. Talvez ela encontre uma palavra lá que a motive. Talvez, será. Mas a igreja do Senhor, ela não acredita mais no poder, porque estão extintas as aparições, as curas. E nós estamos acostumando com ouro e prata, vamos melhorar os nossos recursos, vamos ver como nós vamos fazer para nós podermos receber melhor aqueles que não podem mais receber do governo. Quando Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja, não é que ele ia dar retroescavadeira para a gente quebrar as portas do inferno, não. Não é que ele ia dar um foguete do Elon Musk para a gente buscar pessoas na esfera espiritual, não. Está falando sobre algo que nós podemos fazer na nossa pequenez. Naquilo que nós achamos que é limitado, nós podemos entrar em uma margem, nós podemos entrar em algo muito mais profundo, muito mais profundo. Mas aquele Pedro que ele dá aquela ordem, existe dois Pedros na Bíblia que é completamente diferente. O primeiro Pedro, o Pedro do Evangelho, quem é esse Pedro? Ele é um cara bipolar, ele é um cara que oscila muito, ele é um cara que não pode contar com ele. Ele é um cara completamente emocionado, ele é um cara que tinha hora que ele estava pronto para matar, mas se não fosse do jeito dele, ele estava pronto para poder fugir. É um Pedro que afundou, andou sobre as águas completamente emocionado e afundou. É um Pedro que teve a revelação que Jesus era o Messias, mas é também o mesmo Pedro que o próprio Satanás entrou nele. Que o próprio Jesus vai lá e expulsa Satanás dele. Mas a gente vê também que Jesus, em momento algum, desistiu de Pedro. Em momento algum, Jesus virou as costas para Pedro. Pedro é aquele cara que qualquer líder fala: eu não quero esse cara perto aqui porque ele é problemático, ele fala demais, ele é aquele cara que é emotivo, ele é aquele cara que desanima as outras pessoas. Mas no ministério de Jesus, a qual ele mesmo escolheu, Pedro, pescador mentiroso, o Pedro que tinha lá as suas limitações, ele chama para perto. Ele confia a própria chave da igreja na mão de Pedro. Porque agora, depois desse Pedro completamente almático, depois desse Pedro completamente que
que se encontrava perdido, vem um Pedro que ele é diferente. Um Pedro que no capítulo 4, os homens, Anás, Caifás, Alexandre, dentre outros, ficaram impressionados. Por quê? Ele era um incauto, ele era um iletrado, analfabeto. Mas de repente ele começa a falar em uma frequência com a voz, ele agora tem uma oratória que eles ficam impressionados de certamente este homem andou com Jesus. Certamente este homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Por favor, vão embora da nossa cidade, não falem mais com ninguém sobre esse Jesus. Porque é um Pedro que ele é mudado, é um Pedro que só por ele andar próximo àquele que estava enfermo, a pessoa era curada pela sombra dele. Porque é um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, é um Pedro que livra, é um Pedro que liberta, é um Pedro que carrega o próprio Jesus dentro dele. Depois de quê? Depois de um culto que mudou a vida de Pedro por completo. Pare de vir para a igreja e comece a vir para o culto. Pare de vir para a igreja e comece a vir para o culto. Comece a participar do culto. Começa a ser o culto. Começa a entrar na esfera e entender. Porque dá um trabalho, eu quero que você entenda. Até você entender aquilo que você está carregando, você vai chegar no lugar. Muitas das vezes como? Você vai chegar sobrecarregado, você vai chegar ansioso, você vai chegar com expectativa. Então, porque antes os crentes iam para a igreja meia hora antes, ajoelhavam e começavam a orar? Porque ele precisava criar a esfera de adoração. Era necessário. As pessoas jejuam para poder ter mais sensibilidade com a conexão com Deus quando chega dentro do templo. Hoje as pessoas jejuam por causa dos problemas, ela jejua porque de alguma doença, jejua porque é necessário você entender que precisa ter intimidade, sensibilidade. Quando vem 10 crentes separados, 10 crentes completamente com sede e fome, ele começa a contagiar todo o ambiente. Porque ela veio para adorar, ela veio para poder ativar outras pessoas. Ele veio porque ele quer estar próximo a Jesus. Ou seja, esse Pedro do de Atos é diferente do Pedro do Evangelho, porque é um Pedro que ele é completamente apaixonado por Jesus. É um Pedro que tem identidade, é um Pedro que está disposto a bater de frente, é um Pedro que não está pronto para se defender, é um Pedro que está pronto para poder defender o nome de Jesus. Essa cura a qual Pedro foi usado para liberar na vida daquele aleijado, custou para ele uma noite de liberdade. Ele foi preso juntamente com João por causa disso. Sim, ele foi preso. No outro dia, quando coloca ele para se defender, diz: como você curou? Ele diz: eu curei, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que ressuscitou. E a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito de Deus, estava cheio do Espírito Santo enquanto ele falava, enquanto ele pregava. Aquele que não sabia falar, em uma única pregação, falou mais de 20 textos da Bíblia, sem errar uma vírgula. Ele não era um escriba, ele não era um levita, ele não era um fariseu, ele não era alguém que foi criado aos pés de Gamaliel. Não, ele era um pescador iletrado, mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Em um culto houve uma transformação genuína, uma transformação completa na vida daquele homem. Ele começa a falar sobre Joel, ele começa a falar sobre os textos bíblicos, e aqueles caras ficam impressionados. Eles ficam impressionados, eles sabem que não podem tocar nesse tal de Pedro, porque ele era um daqueles como o tal do Jesus. Não sabia mais se era Pedro ou era Jesus que falava naquele momento. Mas sabia que os olhos dele eram parecidos com aqueles olhos daquele homem que um dia, diante de Pôncio Pilatos, e diante de Herodes, diante de Caifás, diante de Anás, ele tinha um olhar de amor. Era aquele mesmo olhar agora que eles conseguiam enxergar na face de Pedro. Um olhar curador, um olhar libertador, um olhar daquele que estava pronto para entregar a vida, porque mais nada importava para ele, porque ele encontrou o real propósito de vida. Você consegue entender? Jesus, ele tem que fazer uma transformação de verdade na tua vida. E você tem que querer isso. Abrir mão de coisas não é fácil.
Abrir mão de lugares não é fácil. Não é. Porque nós temos certos apegos. Porque nós temos histórias. E é necessário aquilo que Jesus está pedindo para você queimar na frequência de Jesus. É necessário. Arranque o mal que te prende. De dentro do teu âmago, de dentro da tua alma, de dentro do teu estômago. Você lutar contra o mal que habita aí dentro, o mal que verbera, o mal que grita, o mal que ecoa aí, porque você sabe qual mal é esse. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria força. Não está falando sobre você confiar em outros, está falando sobre você confiar que você é uma pessoa boa. Sobre você confiar que você, não, eu sou do bem, eu sou good vibes, o que eu quero é paz, o que eu quero é que todo mundo... Não é sobre você viver nessa esfera fantasiosa de um personagem, de um hippie. Jesus não era hippie, Jesus, ele era Jesus. É sobre você entender o que está aí dentro de fato, você dizer, eu encontrei o meu câncer espiritual e estou arrancando. Eu encontrei o câncer que estava roubando a energia da minha alma e eu estou arrancando em nome de Jesus. Eu não quero isso mais para mim. Era um Pedro que tinha já meio que andado sobre as águas. É um Pedro que tinha visto Jesus ressuscitar um amigo dele chamado Lázaro. É um Pedro que abraçava Jesus. Era um Pedro que ia para o monte com Jesus. Era um Pedro que parecia ser 100% resolvido. Mas no dia que ele recebe uma negativa de Jesus, dizendo, Pedro, guarde a espada. Pedro, não é assim que faz, é do jeito que eu falei que seria. Ele olha no fundo dos olhos de Jesus, enraivecido. Vou te seguir de uma distância segura. Já que é do teu jeito, eu não estou disposto. Tentei te ajudar. Coloquei a minha família em perigo. A partir do momento que eu saquei a espada, estava disposto a matar o Malco. Já que vai ser do seu jeito, eu te sigo de uma distância segura. Quantas pessoas estão de distância segura dentro da igreja? Porque ela não quer ser machucado mais uma vez por alguém do louvor. Não quer ser machucado mais uma vez por alguém do diaconato. Não quer ser machucado mais uma vez por um pastor. Não quer ser machucado pelo irmão, pelaquela irmã fofoqueira. E ela começou a seguir Jesus de uma distância segura. Começou a seguir Jesus por causa da religião. Não quer mais que o nome dela esteja na boca de A ou B. Ela agora só quer ser ela. Ser você é ser alguém egoísta. Ser você é alguém que está caminhando para o inferno. Jesus te resgatou algum dia para você não ser mais essa pessoa. Jesus te resgatou um dia para você não ser mais essa pessoa que não valia nada, agora apenas um crente melhorado. Se não tem o Espírito de Deus é pecado, porque ele diz, seja cheio do Espírito de Deus. É uma ordem dele dado a nós, não é uma sugestão, não é apenas um conselho, é uma ordem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É isso, é o que Jesus falou. Aí, mas eu não sei, eu estou cansado. Mas por causa de um salário você consegue ficar lá nas salas forno da CBA. Por causa de um salário você consegue, sei lá, atender pessoas que estão te humilhando. Porque você tem um preço. Mas por Jesus, aquele que deu um preço de sangue. E não é apenas para você pregar o Evangelho, mas é para você ser cheio do Espírito Santo. É para você ser realizado. É para você alcançar esferas. É para você... Eu não sou... Entenda. Eu não sou pastor porque eu gosto de vocês, não é isso. Não é isso. Eu não estou aqui em Alumínio porque eu gosto de vocês, não. É uma ordem do Senhor e eu sei o que eu acesso. Eu acessei algo muito maior do que a emoção. A emoção é o gostar. Eu acessei algo na esfera do amor, que não é mais por gostar, é por decisão. É porque é necessário, é porque é preciso. E o Senhor me recompensa em áreas que vocês não podem recompensar. Não congregue na igreja que você gosta de congregar. Não é sobre gostar. É sobre uma ordem específica do Senhor. Antes de você sair, queime. Antes de você sair, dê o seu melhor em amor em todas as áreas. Depois, é o Senhor que te envia, não é você que vai. É o Senhor que te envia, não é você que vai. É Ele, é Ele. Eu oro pela Inglaterra. Amanhã mesmo, ó. Tchau, I have to go now. Vamos embora, vamos fazer missão. Eu vou voltar.
Porque eu não fui enviado por Deus. Eu quis ir para a Inglaterra. Você consegue entender? É sobre eu ter utilidade aonde eu estou. A missão, ela começa aonde você está. Tem pessoas aqui que eu não conheço a história de vida como pastor. Como eu posso enviar você como missionário? Tem pessoas, se eu der algo aqui na sua mão, vai morrer aquilo e não vai fluir. Como eu posso te enviar como missionário? Como eu posso te enviar como missionária? Você dá frutos. Frutos dignos de arrependimento. E aí sim, você começa a entender a dimensão das coisas, quem você é de fato. Tem alguém aqui comigo? E aí quando você entende toda essa dimensão, você entende que Jesus ele entrou na sua vida, ele começa a ser um culto de verdade. Você começa a ser um culto de verdade. Para nós encerrarmos, Jesus ele quer fazer uma libertação genuína na tua vida. Jesus um dia ele saiu porque ele tinha uma missão específica em um lugar chamado Gadara. E no meio do caminho ele encontra as adversidades da vida, porque Jesus ele estava dormindo. Só que o dormir de Jesus na área física significava que na área espiritual e na quarta dimensão, numa área de um portal e de um templo diferente, Jesus já estava batalhando lá. É necessário você entender isso. Porque quando você fecha esses olhos, você entra em outra dimensão. Jesus ele está em outra dimensão, sendo restaurado dentro de um barco, onde tinha uma tempestade, e aqueles homens estão completamente agoniados, não entendendo o que está acontecendo, porque potestades e principados já tinham ido na direção daquele barco, para que aquele homem não fosse liberto por aquilo que ele carregava. Eles acordam Jesus. Ei. Aí Jesus vai lá e acorda, e dá ordem. Mar, acalma-te. De repente todo o mar se acalma. Tempestade vai. E eles ficam: quem é este? Que até o mar obedece. Jesus fala: homem de pouca fé. Já vejo Jesus querendo dar logo uma pedalada logo. Dizendo: rapaz, essa autoridade foi dada a vocês. Isso é dado a vocês. Essa ordem também foi dada. Era para vocês estar nessa esfera. Jesus ele chega. Ele pisa em Gadara. Ele vai andando em direção ao cemitério. E quando ele chega lá, os demônios já o reconhecem, porque da dimensão que Jesus estava. Filho do homem, ainda não é chegada a hora. Eles entendem o que Jesus carregava, quem Jesus era. E de repente, talvez as pessoas olhem e agora aquele homem consegue falar em uma dimensão. Eu não sei se é como os demônios da Universal que falavam naquela voz: filho do homem. Não sei. Não sei se era com aqueles 600 vozes falando, mas foi algo doido, absurdo. Jesus ele dá uma ordem. Jesus ele pergunta assim: quem está aí? Eles são legião, e Jesus dá uma ordem. Primeiro eles pedem, eles tentam negociar com Jesus para que eles fiquem ali nos porcos, mas Jesus não negocia com o capeta. Jesus dá uma ordem, libera aquele homem. Aquele homem está completamente livre. E o primeiro missionário ele diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ser um desses 12. Deixa eu ser o 13º. Aí Jesus olha no fundo daqueles homens. Jesus resume uma pregação para aquele homem, falando o que aconteceria nos próximos dias, como seria a crucificação. E Jesus libera ele para Decápolis, para ele ser o primeiro missionário. Você consegue entender quem é esse Jesus? O que ele carrega, quem ele é de fato e onde que ele quer nos levar? Gente, o evangelho ele é lindo demais. O evangelho de Deus é poder. Não é sobre, por favor, cara, se você entendesse, velho. Você ia contar os domingos, porque ia ser domingo todo dia na tua casa, todo dia ter um lugar de oração, todo dia você ia se separar, todo dia você gosta de entrar no templo, colocar aquele hino de adoração, e de repente você ia fechar os olhos, entrar em uma dimensão diferente, e se encontrar com Jesus, se encontrar com o profeta, se encontrar com anjos, e você ia ver o que era servir a Jesus. De fato, não é esse evangelho raso, que não é se reunimos no domingo, por favor. É por isso que você está cansado. É por isso que você fica aí mendigando a oração. Quando chega um pregador de fora, aí embola de gente porque quer receber um eis que eu te digo.
Essa geração que está aí, lindos, fofinhos, essa geração. Por favor, gente. Por favor. Precisamos entender as vozes proféticas, aquela voz que nos confronta e que nos deixa mais próximos a Jesus. Algo que nos leva para mostrar de fato qual é a nossa identidade. Jesus chama um homem chamado Nicodemos. Na verdade, Nicodemos vai atrás de Jesus. Jesus libera uma pregação para aquele homem. E é mudada a vida daquele homem por completo. Ai. Quando foi o dia da tua transformação? Como foi a tua transformação? Como foi? O dia que virou a chave assim, mudou tudo. O dia que você se encontrou com Ele. O dia que você foi liberto de fato. Houve uma ordem, não saia de Jerusalém, até que vós sejais revestidos do poder do alto. O que mudou o Pedro dos evangelhos e o Pedro de Atos? Foi um culto. Naquele culto a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre a igreja. Veio um vento impetuoso. Entrou pelas narinas, o umbigo daqueles homens, daquelas pessoas. Eles começaram a ser cheios, foram visitados. Ali eles foram levados a lugares, ali eles se encontraram com Jesus, ali eles se encontraram com eles mesmos, ali eles reorganizaram a vida deles. Ali o Senhor começou a liberar um rolo profético sobre a garganta de cada um, que ia batendo no estômago, na boca era doce, mas no estômago quando batia era amargo. E ali eles entendiam a real perspectiva de vida, e ali eles estavam dispostos. Você vê um Pedro completamente poderoso, um Pedro que estava no templo, alguém foi levar uma oferta para ele, e ele vai lá e diz: por que você está enganando? Um Pedro que conhecia a esfera das pessoas, um Pedro que conhecia a dimensão, os portais, e parece que lia a mente das pessoas por aquilo que ele carregava e por aquilo que ele era. Ao ponto do altar ser elevado em uma amplitude tão alta, que aquele homem morre naquele lugar, chamado Ananias. Ele morre, ele tenta mentir, ele esconde ali, e a alma dele é tomada naquele lugar. A mulher dele chega e tenta fingir, falar o mesmo, e é ceifada ali também. No Novo Testamento, no tempo da graça. O que vai fazer a diferença é o Espírito de Deus no culto, e como você está com fome desse Espírito. Se tem fome, tem manifestação. Experimenta encher a barriga de hambúrguer e depois vai em um rodízio para você ver o que acontece. Você vai ficar enjoado do cheiro da carne. Você não quer, porque você já está cheio. As pessoas estão cheias de entretenimento, cheias de preocupações. Aí quando chega num lugar chamado culto, que tem um garçom chamado Espírito Santo que passa servindo algo, um maná diferente, as pessoas já estão cheias, estão já com lá ocupado, é cheio, ocupado, não quero. Em cima da mesa dela, o Espírito Santo não pode servi-las. Mas experimenta ficar com fome. Desde de manhã, aí chega às 18 horas, você vai na churrascaria para você ver o que acontece. Parece que o garçom demora quando passa. Ele traz a primeira tira de picanha, aí está ali cheio, o prato está cheio, e ele está dando uma volta lá, e você está faltando ainda acabar o que está ali no prato, você está preocupado se ele vai demorar para trazer a próxima remessa. Ou seja, quando você vem com fome de Deus para a igreja, você fica chapando todo o tempo, sem parar. O problema não é a comida, é como você está comendo. O problema não é a comida, o problema é como você está enchendo a barriga. Que o Espírito de Deus tem espaço na tua alma. Que o Espírito de Deus tem espaço no teu espírito, no teu corpo,
para que nós sejamos cheios. Eu quero orar com vocês.